Com a crise econômica e financeira, dificuldade para fechar as contas do mês, juros muito altos, reajustes também altos, o consumidor, o beneficiário de plano de saúde, buscou uma nova operadora de plano de saúde por meio da portabilidade para encontrar um plano com qualidade maior e também com preço menor. A ANS divulgou agora, recentemente, uma pesquisa sobre a portabilidade e nós vamos comentar aqui junto com vocês. Acompanhem. Olá, caríssimo colega, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu, mais uma vez aqui, reitero meu convite para que você faça a inscrição no canal, curta os vídeos se gostarem, envie comentários, vamos debater direito médico. E também a notícia que eu tenho dado nos meus vídeos a respeito do informativo DM Bio, que nós divulgaremos semanalmente. Basta que você, colega advogado, faça a sua inscrição no link que está na descrição do canal. A inscrição e o óculos que não deixa de embaçar, a inscrição será gratuita, portanto você receberá os informativos semanalmente sobre as notícias de direito médico e biodireito e também a atualização da literatura médica e jurisprudência também nessas duas áreas do direito, tá certo? Então vamos lá, a ANS divulgou recentemente uma pesquisa sobre portabilidade e o óculos não vai parar de embaçar. Vou tentar chegar ele um pouco mais para frente aqui. Divulgou uma pesquisa sobre a portabilidade e também incluiu alguns comentários. Eu achei importante trazer aqui para fazer essa leitura junto com vocês. Primeiro, esse índice de 300 mil consultas que foram feitas no ano de 2022. Muita consulta, 300 mil. Essas consultas aqui a ANS esclarece que representam o número total de consultas finalizadas no Guia ANS, que é um instrumento utilizado para efetivar a portabilidade. Este número aqui não é o número de portabilidade efetivada, mas sim o número de consultas. Isso é muito importante, mas é um número altíssimo, E aí nós temos as razões divulgadas para mudança de plano. A primeira é, obviamente, a busca por um plano mais barato. Esta foi a maior procura em razão da portabilidade, porque é necessário informar quais são os objetivos da portabilidade. E depois nós temos aqui também, em segundo lugar, com 23%, a busca por melhor qualidade da rede prestadora, ou seja, médicos, hospitais, laboratórios. Depois, com 17%, visando cancelamento do contrato. E depois, com 13%, outros 6% a busca por um melhor atendimento por parte da operadora. Essa parte pequena aqui, que foi colocada nessa cor amarelo, vamos falar um amarelo esverdeado. Meu pai era daltônico e estou achando que eu estou seguindo o mesmo caminho. De falência da operadora e esse 6% que é dos outros objetivos ou outras situações. E aí essa divulgação foi feita tendo o período de janeiro a dezembro de 2022. E aí eles fizeram uma pesquisa também para ver a dificuldade, o nível de dificuldade que enfrentado pelas pessoas que procuraram, pelos beneficiários que procuraram. E aí 73%, aqui está no gráfico, não tiveram dificuldades. Então um número bem maior do que esperado, inclusive, porque todo sistema que se utiliza para fazer cadastros, e obter principalmente essa portabilidade aqui, esperaria-se até um número menor daqueles que não tiveram dificuldade, mas essa é uma ótima notícia.
E aí a ANS também, mais uma vez, divulga, né, como fazer a portabilidade, né, como utilizar-se aqui da portabilidade para não cumprir carências. Primeiro, ela determina que todos os beneficiários poderão sim fazer a portabilidade, porque a Lei 9656 permite, então desde que os planos sejam contratados a partir de 1º de janeiro de 99 ou adaptados à Lei 9656 de 98. Esta é a opção para qualquer tipo de contratação. Aí tem umas regrinhas básicas. O plano atual deve ter sido contratado após janeiro de 99, que foi esse que estava aqui atrás, ou ter sido adaptado à Lei 9656 de 1998. O plano de destino, sempre nós temos que entender assim, a operadora de origem e a operadora de destino. Nesse caso, a operadora de destino, que é aquela para onde se pretende ir, deve ter faixa de preço compatível, não pode ter disparidade de preço, porque senão é recusado e não é efetivada a portabilidade. O contrato tem que estar ativo, não pode ser um contrato que já tenha sido cancelado ou um contrato que não tenha mais qualquer tipo de atividade. O plano atual não pode estar cancelado, por isso o contrato tem que estar ativo. O beneficiário deve estar em dia com o pagamento, não poderá ser o inadimplente. Este beneficiário inadimplente não recebe este benefício, não pode exercitar este direito, ou exercer, melhor dizendo. O beneficiário deve ter cumprido no mínimo alguns casos de permanência que nós temos aqui, na primeira e na segunda. Portanto, deve ter cumprido um prazo mínimo de permanência. Quais são eles? Primeira, portabilidade. 2 anos do plano de origem, aquele que se pretende deixar, ou 3 anos se tiver cumprido a cobertura parcial temporária. Esta cobertura parcial temporária é aquela em razão das lesões ou doenças pré-existentes, em que a pessoa não terá o atendimento neste período de 24 meses relacionados à lesão ou doença pré-existente. E aqui está a doença ou lesão pré-existente. E a segunda portabilidade se já tiver feito portabilidade antes, o prazo de permanência exigido é de pelo menos 1 ano ou de 2 anos, caso tenha feito a portabilidade para o plano atual, com coberturas não previstas. Aí ele sai de um plano de origem com uma cobertura menor, passa para um plano de origem com cobertura maior. E aí, no caso, será então de 2 anos necessários para se manter no plano. E com isso a ANS divulga, até deixei aqui para vocês verificarem aqui, a possibilidade, clique e confira. Você entra no site da ANS, entra na página do consumidor e lá você vai ser dirigido a essas questões, portabilidade, por exemplo. E aí acesse o guia ANS. Acessando o guia ANS, você terá todas as informações do plano e também haverá informações que você terá que encaminhar para a ANS, porque é a ANS quem vai fazer a análise de compatibilidade. E aí ela vai emitir um protocolo deste relatório de compatibilidade. E depois se der tudo certo, se for compatível, né, se o relatório for positivo, né, permitir, aí sim o beneficiário terá que buscar toda aquela documentação exigida para fazer a conversão, para que ele possa fazer a migração. Não é migração, nem conversão, nem migração, para fazer a portabilidade. Esse é o termo que nós vamos usar. Portanto, tem que seguir todos esses passos e aí sim passar à última etapa, que seria a documentação exigida. E aí tem mais um detalhe que a ANS coloca aqui. Ainda há situações específicas em que não é exigida a compatibilidade de preço ou cumprimento do prazo. E aí são situações
específicas que estão também no guia. E aí nós temos que verificar se você for um beneficiário, se está no plano coletivo, se é um plano coletivo empresarial ou um coletivo por adesão, ou ainda é um plano individual. E cada uma dessas modalidades terá regras próprias. Situações em que há carência no novo plano contratado. Caso o beneficiário exerça a portabilidade para um plano com coberturas não previstas no de origem, então ele passa para um plano de destino, para uma operadora de destino que tem coberturas que não estão previstas no plano de origem. Ele sai do plano de origem para o plano de destino. Então ele está numa operadora de origem e aqui nós temos um caso em que tem que ser cumprida a carência. Em que caso? Quando não previstas aquelas coberturas no plano de origem. Portanto, ele terá mais coberturas aqui e menos aqui na origem. Se ele vai para um plano de destino com coberturas maiores, ele terá sim carência. Isso nós estamos falando de uma forma geral. Caso o beneficiário exerça a portabilidade para um plano com coberturas não previstas no de origem, certo? Então, se essas coberturas que ele tem agora passará a ter com a portabilidade no plano de destino e não tinha no de origem, algumas carências sim ele poderá e deverá ter, a não ser que a operadora de destino o isente destas carências. E isso é possível, né? Isso é possível. Mas somente para as novas coberturas. Não poderá haver carência para coberturas que já estavam previstas no plano de origem. Apenas coberturas que estejam no de destino e não estavam no de origem. Para essa cobertura que está no plano de destino e não está no plano de origem, haverá carência, somente para isso, tá? E também aqui, tem um exemplo aqui, um beneficiário que possui um plano ambulatorial, ele só pode ter atendimento ambulatorial, não é hospitalar. Poderá fazer a portabilidade para um plano ambulatorial hospitalar? Sim, mas ele cumprirá as carências em relação à nova modalidade, aquilo que não tinha no plano de origem. Portanto, a cobertura parcial, cobertura hospitalar, terá sim o cumprimento de carência. Ele não poderá ter carência em relação a tudo que era coberto no plano ambulatorial. Então, essas são algumas questões que eu achei importante trazer aqui para vocês, para que nós pudéssemos entender um pouco mais de como funciona a portabilidade. Eu vou gravar alguns vídeos na sequência, nós vamos ter alguns vídeos como se fossem roteiros de procedimento para determinados assuntos. Nós falaremos sobre erro médico na concepção do médico, no ângulo do hospital ou ainda até mesmo para o consumidor. Eu quero que vocês entendam quais são as situações que abrangem, as particularidades que abrangem o erro médico em relação ao médico, em relação ao paciente consumidor e em relação ao hospital. E também faremos esses roteiros também, normalmente com dois, três vídeos que nós vamos gravar, também fazendo um passo a passo sobre reajustes de plano de saúde, sobre a própria portabilidade, cancelamento do plano e situações que vão interessar para vocês, advogados de direito médico, e também para os consumidores, para que eles entendam também os seus direitos, tá certo? Mais uma vez agradeço pela participação de vocês, peço que vocês façam inscrição no canal, curtam os vídeos se vocês gostarem e também vamos debater. Eu gosto muito de receber comentários, sugestões, críticas, elogios, quem não gosta. Então nós estaremos aqui para debater e conversar com vocês.
Mais uma vez também lembro sobre a inscrição para receber o informativo DM Bio, que será recebido por vocês semanalmente, desde que vocês façam o cadastro aqui no link na descrição do vídeo. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima.